Seja bem-vinda ao nosso Espaço Mahalila. Nós vamos ter mais um jogo e hoje, apesar do jogo ser atemporal, a qualquer momento que você esteja aqui, você vai se conectar com o jogo e você vai estar chegando no momento certo. Mas eu quero fazer uma observação considerando que esse jogo está sendo gravado em véspera de Natal, em véspera de final de ano. Então, eu quero convidar você que chega ainda nesse momento para se conectar com o seu desafio de final de ano. Qual é o seu maior medo agora para o final de ano? Qual o seu maior desafio? Qual a questão que está pesando mais sobre você nesse momento que nós estamos fechando o ciclo de um ano? E se você chegou aqui depois do fechamento do ano, não tem problema nenhum. Pensa, reflete, se conecta com o seu universo interno e identifica qual é o seu maior medo nesse momento da sua vida. É sobre isso que a gente vai jogar hoje. É esse jogo que nós vamos colocar na mesa. Então, identifica, pega um papel e escreve. O meu maior desafio ou o meu maior medo é... E aí você escreve de uma forma assim bem objetiva, bem sintética, para que o jogo Mahalila possa te trazer um caminho, um mapa, para que você possa enfrentar o seu medo, o seu desafio. E evoluir, né? Que esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito na vida. Então, vamos começar o nosso jogo. E para você que já conhece como o Mahalila funciona, nós sempre escolhemos um guia para o nosso jogo e é sobre isso que, enquanto você está aí, se conectando com o seu desafio, com o seu medo desse momento, seja no fechamento do ano ou nesse momento que você chega aqui no jogo, eu vou estar aqui embaralhando as cartas para que a gente possa receber o guia, aquele que vai ter a lanterninha e vai dar o primeiro sinal de para que lado a gente vai, para enfrentar esse desafio. Então vamos lá, eu vou estar escolhendo aqui, pela sincronicidade conectada com você, esse é o seu guia. O restante a gente guarda e recebe com carinho. Esse é o seu guia. Esse é o guia que vai te ajudar a enfrentar, atravessar o seu desafio, o seu maior medo, nesse momento da sua vida. Se conecta com a imagem, veja o que ela te evoca, como que você recebe essa energia desse guia através dessa imagem. Já já eu te conto qual é o guia. Se conectou? Sentiu? Sentiu coisa boa, né? Com esse coração aqui no meio, né? Só pode sentir coisa boa. Temos um guia. Vou mostrar para você a ficha do guia. Cadê o guia? Aqui. Esse é o guia. O caridoso. O caridoso. Então, a gente já tem o primeiro sinal para o enfrentamento do seu desafio. A sua meta com o guia do caridoso é ajudar os outros a atuar sobre o mundo através do amor e do sacrifício. Então a gente está falando de um enfrentamento de um desafio onde você vai se conectar com esse padrão de energia que não precisa ser desenvolvido, porque quando você recebe o seu guia, ele é você. É a parte de você que já está aí disponível para você utilizar. A gente só está despertando, chamando, convocando. Então, essa parte de você, essa parte da sua essência que está disponível, está disposta a colocar em prol do outro, já está aí. Então, é só despertar, só chamar. Então, a gente já sabe, né? O enfrentamento é com essa vibe de se conectar e de oferecer para o mundo o seu melhor. Isso significa que o seu melhor já está aí, pronto
prontinho para sair do forno. Ok? Então a gente vai estar aqui com a pedra, que corresponde você como jogadora. Nós vamos começar na casa 6, que é a casa do enfrentamento dos condicionamentos, porque todo desafio, todo medo, todo atravessamento, ele lida com a quebra de condicionamentos. Se você quiser mergulhar um pouco mais sobre o entendimento que esse jogo Mahalila e ainda não viu o vídeo que eu mostro o tabuleiro, mostro o jogo, eu vou colocar aqui na descrição, em algum lugar ou na própria tela, mas eu vou colocar aqui disponível para você poder visualizar e se conectar mais fortemente. Então nós vamos começar da casa 6 e se conecta com o seu desafio, com o seu medo. E faça contato com a sua disposição interna e caridosa, acolhedora e amorosa do seu guia para acessar e permitir que os condicionamentos que precisam ser quebrados, dissolvidos, refletidos, elaborados, possa se consagrar no seu jogo de hoje. Que bonito você terminar o ano, se você está chegando agora, no momento em que o jogo está sendo gravado, que bonito você poder considerar o fechamento do seu ano com a energia do caridoso, a energia do campo amoroso. A gente está vivendo uma época, né? Tão cheia de conflitos, tão cheia de ressentimentos, de peso emocional. E aí a gente está aqui com o caridoso em você disponível. Você pensou em algum conflito? Algum medo agora no final do ano de não dar conta de encontrar com pessoas? Será que é isso? Então, assim, o seu guia já está dizendo: você tem como fazer isso, é possível. Você está enfrentando o medo de reencontrar sua família por conta de dificuldades que andaram acontecendo ou estão acontecendo? Você está lidando com o medo de um relacionamento amoroso ou de um enfrentamento profissional que você está em dúvida e não sabe se vai acontecer alguma coisa difícil na sua vida? Então, o seu guia está dizendo que pelo caminho da disponibilidade, a gente consegue enfrentar. Então, vamos lá acessar a primeira jogada para saber por onde o seu enfrentamento começa. Então, eu vou jogar o dado. Andamos 4 casas. 1, 2, 3, 4. Caímos logo num punhal da espada. E o que significa isso? Que é uma casa que te lança para uma casa muito mais acima. Mas primeiro, vamos receber o primeiro sinal do enfrentamento, junto com a vibe do caridoso, com a energia do caridoso. É por aqui que começa o seu enfrentamento, o seu atravessamento do seu desafio. Dá uma olhada aqui na carta. Tá percebendo? A gente está falando de um jogo de um nível assim bem sutil, um convite. É o que eu estou sentindo aqui. Veja se faz sentido para você também. Se não fizer, joga fora. Mas a sensação que eu tenho aqui é que a gente está falando de um jogo de fechamento de ciclo, onde você provavelmente deve ter enfrentado poucas e boas no seu ano. E agora, nesse momento, você tá tendo a oportunidade, a vida está te oferecendo uma oportunidade para você sutilizar o seu padrão, sutilizar a sua experiência. Porque a primeira jogada foi na casa da purificação. E aí aqui o recadinho já conta tudo, né? Transição do medo para a confiança. Então assim,
você pode confiar. Você pode confiar. Você já está em condições, no seu momento, de confiar. E muitas vezes a gente fica com medo, porque compramos a ideia do medo. E compramos a ideia de que não conseguimos superar o medo. Porque assim, todo mundo tem medo, e assim, medo faz parte da vida, enfim. O que o jogo está te dizendo é que você já está pronta para purificar todo o seu universo interno, acessando a sua energia da disponibilidade de oferecer o seu melhor para o mundo, e isso vai ser o caminho da transição do medo para a confiança. Tá difícil confiar? Então a primeira coisa que você tem que fazer é confiar em si mesmo. Porque se tá difícil confiar no mundo, porque tá tudo tão de ponta cabeça, né? Tá difícil. Tá bom. Tá difícil confiar no mundo, tá difícil confiar nas perspectivas, tá difícil confiar nas pessoas, tá difícil confiar. Mas a primeira coisa que você precisa fazer para atravessar o seu medo é se conectar com a confiança em si mesmo. E por isso a purificação. E quando a gente fala da purificação nessa carta, nessa casa, a gente está falando que você já tem condições para isso. E a purificação é você se permitir quebrar o condicionamento humano de que o medo, ele precisa tomar conta. E assim, você é vulnerável e refém do medo. Não, você não é refém do medo. Você não é refém do medo. O medo é o mensageiro da proteção. Então, como é que você vai se purificar? Você vai chamar o medo para conversar e vai buscar identificar do que esse medo está tentando te proteger. Porque medo protege. Mas protege de quê? E aí a gente tenta repelir o medo. Porque medo assusta, medo não quer saber de medo, sai pra lá medo. Mas ao contrário, como é que você vai identificar a proteção necessária se você não escutar o que o medo tem para te dizer? Aí fica difícil, né? Então assim, chama o medo para conversar, porque esse é o caminho da purificação, para sair do medo para a confiança. Porque quando você chamar o medo para conversar, a pergunta que você vai fazer é do que eu preciso me proteger? Do que eu preciso me proteger? Eu estou com medo de encontrar a minha família nesse Natal. Eu estou com medo dos conflitos familiares, porque junta todo mundo e aí dá briga, dá confusão e a gente acaba se separando, ficando longe um do outro. Eu estou com medo do conflito. Mas esse medo do conflito é para te proteger de quê? Te proteger do risco de perder o vínculo com as pessoas que você ama. Esse é um exemplo. Pensa aí em relação ao seu medo. Quando você descobre a proteção é necessária. Mas aí você pode entender que você pode construir um caminho de proteção sem precisar usar o medo como ferramenta. Ok? E por isso que o primeiro convite é a purificação. Chama o medo para conversar, para descobrir qual é a proteção necessária. Ok? E aí essa casa, ela cai no punho da espada. E quando isso acontece, significa que nós vamos seguir a espada e subir no tabuleiro. Neste caso, nós vamos subir para a casa 23. Então, olha só que legal. O que o Mahalila está dizendo para você? Se você topar transitar do seu medo para a confiança, chamando o medo para conversar e confiando em si mesma, percebendo de verdade que você tem condições
de se proteger sem precisar se paralisar com o seu medo, isso significa que você sobe de nível. E aí vai para a casa 23. O que será a casa 23? Vamos lá? Vamos descobrir que casa é essa. Então, fez direitinho o seu trabalho de casa, aí você passa para o próximo nível no seu mapa de enfrentamento do seu medo. Olha a imagem. Olha a imagem. Você está percebendo que o guia do caridoso, aqui, ele está dizendo para você que, olha só, confia, que você consegue, você é capaz, você tem competência. E você confiando, purificando, aqui. Como é que você recebe essa imagem? Nós estamos na casa do plano celestial. Necessidade, deixa eu ler aqui, necessidade de centramento e de coragem para ocupar o seu lugar no mundo. Energia da ação e da concretização. Transição do medo para a confiança. Purificou? Chamou o medo para conversar? Significa que você vai centrar a sua coragem para ocupar o seu lugar no mundo. Isso tem a ver, isso está te sinalizando a respeito do medo que você colocou no jogo? Isso está te esclarecendo que esse medo que você identificou como seu medo do momento, ele é muito mais imaginário do que real? Porque a gente está falando que você já é capaz de confiar em si mesma, e a gente está falando que você já é capaz de ocupar o seu lugar no mundo. Então esse medo é medo de não ter um lugar no mundo, seja em que contexto for. E aí o seu guia está dizendo, não só tem condições de ocupar o seu lugar no mundo, como ocupando o seu lugar no mundo, você vai poder oferecer o seu melhor para o mundo. Então, olha que massa! Que massa! O universo está dizendo assim, olha só, precisamos de você. Você tem muita coisa para oferecer. Você tem muita coisa para oferecer para o mundo. Estamos fechando um ciclo. E nesse momento de fechamento de ciclo, é preciso que você se conecte com o seu poder pessoal, com o seu valor e se auto-reconhecendo para que você possa se disponibilizar para oferecer o seu melhor para o mundo, à base de autoconfiança. E o medo, muitas vezes, vem quando a coisa está indo bem. Quando a gente está percebendo que eu já estou entendendo o que eu preciso fazer, eu já sei qual é o convite que a vida está fazendo para mim, e aí assim, eu sei que eu estou pronta, e aí dá aquele frio na barriga, né? Tipo quando a gente vai para uma estreia no teatro, né? Que o elenco ensaiou, tá tudo lindo, maravilhoso, mas na hora de subir no palco, dá um frio na barriga. E se pudesse, muitos do elenco iam querer tirar o time. Medo. Por quê? Porque quando a gente se prepara para oferecer para o mundo o nosso melhor, tem negócio, a gente vai se expor. E quando a gente se disponibiliza a se expor para o mundo, oferecendo o nosso melhor, corremos o risco de julgamento. Entende? Deixa eu recusar aqui, corremos o risco de julgamento. Entrou uma ligação aqui na gravação, por isso que eu tive que tocar na tela. E diante do risco de julgamento, aí assim, que medo.
Então, muitas vezes, o medo vem, não é por algo que é tenebroso e perigoso, no sentido difícil da palavra. Não, às vezes o medo vem porque nós estamos prontas para aparecer, crescemos e vamos aparecer. E aí dá medo, porque nós seremos julgadas, é óbvio, porque assim, você não vai agradar a todo mundo. E se você não vai agradar a todo mundo, é preciso, primeiro, conquistar o seu lugar de confiança, para que o eixo seja em si mesma e não no outro. E com autoconfiança, você oferece o seu melhor para o mundo, com coragem, porque você sabe qual é o seu lugar no mundo. Então, o medo do julgamento, o risco de ser julgada, e será, porque não agradamos a todos, não será um ponto de referência para você seguir o seu caminho. Porque o ponto de referência para você continuar seguindo o seu caminho é o seu eixo de autoconfiança. Ficou claro? Faz sentido com o que você colocou no seu jogo como seu medo maior? Então nós vamos fazer mais uma jogada, porque o jogo já está assim, mais claro do que isso, impossível. E talvez a gente só precise de mais uma jogada para poder identificar a conclusão dessa movimentação, para você se permitir desabrochar para o mundo. Você tem muita coisa para oferecer. Reflita sobre isso. E é como uma semente potente. Uma semente potente precisa ser colocada ou se colocar num espaço de terra para germinar. Então, aonde você está se colocando para que a sua semente potente possa germinar e desabrochar e oferecer para o mundo o seu fruto único, só seu. Onde você está se colocando? Com medo, com certeza você está fechado. E é por isso que é muito importante que você se disponibilize a oferecer o seu melhor para o mundo, porque aí isso vai ser a motivação para que você possa passar por esse mapeamento de purificação, para gerar e se conectar com a sua autoconfiança, para você poder passar para o próximo passo, que tem a ver a identificar e se apropriar do seu lugar no mundo. E aí nós vamos fazer mais uma jogada para ver como é que conclui o seu jogo. Andamos 5 casas. 1, 2, 3. Não. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, eu posso te garantir, se você está aqui nesse jogo até agora e está se sentindo conectada, eu estou falando com uma pessoa muito potente e muito especial. Porque nós estamos agora numa casa que, de novo, cai num punho da espada. Isso significa que é uma casa que te lança para um lugar mais elevado. Então não é pouca coisa. Não é pouca coisa, confia. Confia que você construiu um universo interno, você construiu uma potência interna que, assim, é pérola para o mundo. E cá entre nós, nesse mundo doido que a gente está vivendo, ter coisa boa para oferecer para o mundo, não podemos negar, não podemos esconder, não podemos abafar. É preciso que você se permita desabrochar, porque isso se chama responsabilidade. Quando você tem algo importante para oferecer para o mundo, você tem que lembrar o seguinte. Olha para mim. Você tem que lembrar o seguinte. Mesmo com medo, ele não pode ser mais forte. A conexão tem que ser pensar nos seres, nas pessoas, nas situações,
nas circunstâncias que estão aguardando a sua chegada para uma cura acontecer, para uma produção acontecer, para um crescimento acontecer. Tem gente esperando por você, porque eu não estou falando aqui com uma pessoa que está numa dimensão evolutiva ainda muito conectada só consigo mesmo, você com você mesmo, você para você, e que tudo bem, são momentos, são estágios, ok? Mas eu não estou falando com essa pessoa, eu estou falando com você. E se você está aqui nesse jogo, o jogo está me dizendo, e eu tenho total convicção, que eu estou falando com uma pessoa que tem muita coisa boa para oferecer e está com medo de oferecer. Tem muita coisa para entregar para o mundo. E quando eu falo muita coisa, eu não estou falando na quantidade superficialmente falando, entende? Muita coisa, é de valor. Às vezes, entregar uma palavra para alguém é de tanto valor que, por medo de dizer a palavra, porque vai se expor e pode ser julgada, aí se cala. E, entre aspas, rouba daquela pessoa, daquela circunstância e daquela situação a oportunidade de receber aquela palavra que você tem para oferecer. Então, seja oferecer uma palavra, oferecer um alimento, eu não sei o que você tem aí para oferecer para o mundo, mas eu tenho convicção que você tem coisas de valor para oferecer para o mundo e você está segurando, está contendo. E por isso que você está aqui nesse jogo, para entender que tá na hora de você abrir seu coração e entregar para o mundo o que o mundo precisa receber de você. Ficou claro? Mais do que isso, né? Nem desenhando. Então, vamos lá. Nós caímos na casa 28. Vamos ver o que é a casa 28? Olha aqui. Se conecta com essa imagem, que eu vou ler para você. Só se conecta com a imagem. Como é que você está se sentindo? Provavelmente você deve estar sensibilizada, pode ser até que você esteja se sentindo emocionada e tudo bem. E se essa emoção está chegando em você, se permita. Não é porque você está assistindo um vídeo, né, no universo virtual de um jogo coletivo que ele não seja algo muito extremamente conectado com você. Sincronicidade, você não está aqui à toa. Você não chegou aqui à toa. Sincronicidade. E o universo encontra formas assim super diferentes de acessar a nossa percepção, a nossa sensibilidade, a nossa escuta. Então, se você está aqui, é porque está na hora mesmo de você se sensibilizar com todo esse valor que tem dentro de ti para desabrochar e oferecer para o mundo. Vamos saber então que casa é essa? Essa casa é da religiosidade correta. E quando a gente está falando de religiosidade correta, eu não estou falando de religião. Não, eu não estou falando de religião. Nós estamos aqui falando de dons e talentos devidamente colocados a serviço do propósito da vida. Preciso dizer alguma coisa? Olha só, que dons e talentos você possui no nível de potência que, por medo, você está retendo e não está oferecendo. Aí a gente volta lá. Comece com a purificação, com a confiança, para que você desabroche, entregue e se entregue.
Então, essa religiosidade correta está dizendo para você que essa conexão correta, essa conexão com o divino, é pegar os seus talentos e entregar para o mundo. Pronto, só isso. E aí, esse punho da espada, porque essa casa é um punho da espada, e você já sabe, quando a gente cai num punho da espada, a gente sobe de nível. Nós vamos lá para a casa 50. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 níveis no tabuleiro. Nós estamos no 6º nível do tabuleiro. Chegamos no 6º nível do tabuleiro, então eu não estou falando com pouca coisa não, tá? Ih, Laura, você está exagerando. Não estou exagerando. Não estou exagerando. E nós vamos fechar o jogo com essa casa, por quê? Porque essa última casa sinaliza para você, assim, a pedra filosofal para todo esse circuito ser colocado em movimento na sua vida. Observa a imagem, se conecta com ela. O que você sente? Nós já vimos que todo o seu jogo está falando de abrir o coração, ter coragem, ter confiança, se conectar com o seu eixo para entregar para o mundo isso aí, tudo aí que você tem para entregar e que você está segurando, está retendo. E aí nós vamos fechar o jogo com essa casa aqui, que é o plano da austeridade. Eu acho linda essa palavra, porque o plano da austeridade não fala de obrigação, não fala de peso, fala de responsabilidade. E é preciso que a gente construa e siga um plano de austeridade. Porque assim, olha só, começamos aqui, passamos por aqui e passamos por aqui. Isso aqui não é pouca tarefa, não. Não. Então, assim, não é de graça, não é de pernas para o alto. Não. É preciso um plano de austeridade. Plano de austeridade fala de maturidade. Maturidade espiritual. Então, você percebe o nível de responsabilidade? E que bom que você está aqui. Que bom. Olha, eu fico tão feliz que você esteja aqui para reconhecer a importância dessa agonia que você está lidando, desse desconforto, porque é uma angústia, um desconforto, um negócio que fica aqui, na maior parte das vezes, é a nossa essência sacudindo aqui dentro para ver se a gente escuta. Para ver se a gente escuta e percebe. Não é para te fazer mal, é para te fazer se conectar com aquilo de mais profundo. Então, que bom que você está aqui. E aí, o convite que eu te faço com essa última casa é que você possa construir o seu plano de austeridade. O que você precisa fazer de uma forma organizada, baseado na sua maturidade espiritual. Invista nisso. Você já tem competência para isso. Para que você compreenda a consciência do sacrifício necessário para transcender planos ainda mais elevados. E essa transcendência, acessar níveis mais elevados de consciência, do despertar da consciência, ele não acontece sem o sacro ofício, que é melhor do que sacrifício. O sacro ofício, no sentido de entender o seu lugar no mundo.
e assumir a responsabilidade com maturidade espiritual para se apropriar desse lugar. E para que isso aconteça, você precisa se organizar. Será que você precisa acordar mais cedo para fazer algum tipo de prática de conexão com o seu mundo interno, seja meditação, yoga ou apenas contemplação? Será que você precisa melhorar o seu plano de alimentação e começar a se nutrir com alimentos que são mais naturais, para que você flua de uma forma mais orgânica? Será que você precisa organizar o seu tempo, que você se dedica ao seu trabalho, seja diminuindo um pouco o ritmo, se você estiver muito acelerada, ou melhorar o seu ritmo se você estiver se sentindo muito paralisada? Será que você precisa estar em outros ambientes e abandonar alguns ambientes que você já sabe que não te servem mais? Será que você precisa se conectar com algum tipo de estudo? Será que você precisa pegar aquele seu projeto de trabalho e tirar da gaveta e lançar para o mundo, porque tem um monte de gente esperando por isso? Qual é o seu plano de austeridade? E austeridade no sentido de colocar em exercício a sua maturidade espiritual. Não deixar para depois. Não se deixar para depois. Não deixar a sua função, o exercício do seu lugar no mundo para depois. Esse é o jogo. E aí? Como é que você está se sentindo agora? Se você quiser compartilhar comigo, eu vou adorar saber. Mas mais importante do que compartilhar comigo, que será um prazer, é você poder compartilhar com você mesmo. Então, talvez seja interessante nesse momento, antes de concluir o jogo, que você possa se responder falando em voz alta ou escrevendo, desenhando, se expressando de alguma forma. Mas não deixa passar esse momento. Se expresse de alguma forma. Como você está se sentindo? Porque a expressão agora, nesse momento da experiência, é conexão direta com o seu coração, do seu guia, do caridoso, aquele que está disponível a entregar para o mundo o que precisa ser entregue e que você tem condições de entregar. Então se expresse, desenha, escreve, fala, conversa com você, compartilha comigo, deixa nos comentários, faz do jeito que você quiser, mas se expresse para você se escutar, para você se reafirmar no propósito de estar aqui nesse jogo. E não tinha uma forma melhor para mim, e espero que para você também, de concluir esse ciclo desse ano. E se você estiver chegando aqui no momento diferente do calendário, não importa. Você está conectado com tudo isso que foi colocado aqui. E eu fico muito feliz, muito. Nossa, hoje em especial eu estou muito feliz de poder estar veiculando esse jogo para você. Então, se sinta assim fortemente abraçada e é uma honra poder conversar com você, sendo você essa pessoa tão especial, com tanto valor e que o mundo está esperando que você desabroche e se entregue.
E depois vem me contar como é que foi. Eu vou adorar saber. Beijo grande no coração.